Começa agora o Iluminar. Nós estamos com o programa Iluminar, uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. Conosco, Thelma, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. Vamos aqui conversar um pouco, não é? Um pouco. Gilda, tudo bem? Tudo bem, Ana. Também agradeço aqui o convite. Estamos aqui nessa segunda-feira de carnaval para conversar um pouquinho. Elas nem sabem que já fazem parte do programa, né? Patrícia, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite, Thelma, Gilda, todos os ouvintes da rádio. Conosco já Brasília e Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Pois é, Caetano Veloso diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mas há quem diga que os espíritas deveriam dizer que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. É verdade, Gilda? É verdade. É verdade, até se a gente se lembrar daquela questão do Livro dos Espíritos, né, que a Annelice lembrou pra gente, se não me engano é 459, né, quando o Kardec pergunta, né, para os espíritos da codificação se os espíritos influenciavam na nossa vida. E os espíritos respondem: muito mais do que imaginamos, que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, de fato, isso aí eu concordo com essa comparação aí da música de Caetano, né, também concordo. Atrás do trio elétrico também vai quem já está do outro lado da vida, né? Nossos irmãos que estão na espiritualidade. Eu acho que a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso, né, Ana? Quem já morreu, não. Quem está vivo do outro lado, né? Exatamente. E por falar nisso, tu abriste aí o programa saudando os nossos ouvintes, dizendo que nós estamos numa segunda-feira de carnaval. O tema de hoje é exatamente o que pensa, o que diz a doutrina espírita a respeito do carnaval. Thelma, é proibido pular o carnaval? Olha, não é proibido pular o carnaval, mas nós sabemos, principalmente diante até dessa questão que vivenciamos na questão do carnaval, que as pessoas são influenciadas, que todo esse processo que traz como, né, fazer. E esse processo sabemos que é através vai alimentando ao vício, a drogas, a criminalidade. Então, tudo isso não é uma brincadeira, é salutar. Na verdade, todo mundo está alimentando e retroalimentando todos os sentimentos negativos que se deixam e influenciam aqueles irmãozinhos que estão ligados por todo esse processo. Então, esse, na verdade, seria uma brincadeira, uma diversão, e não se torna isso. E para o espírita não é bom também. O que Paulo fala, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E para o espírito isso é verdade. Manuel Filomeno de Miranda tem obras belíssimas que tratam bastante sobre a obsessão. E a obsessão está relativamente relacionada ao carnaval ou não? O que vocês acham? Não está ligada, assim, na minha opinião, e considerando essas obras, né, que a gente pode citar uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, que se chama Nas Fronteiras da Loucura. Embora essa obra ela tenha um teor muito grande, muito rico em relação ao carnaval, porque a narrativa que Manuel Filomeno de Miranda coloca nessa obra, ele coloca assim, elementos muito importantes, detalhados sobre o que acontece nos bastidores do carnaval. Mas, no entanto, a gente sabe que essa questão ela é muito mais profunda, né? Ela tem raízes mesmo assim, em todo o histórico de vida do ser encarnado. Então, eu considero que não. E você, Patrícia? Aquela coisa assim que eles falam, né, da obsessão. Eu estava vendo um material da Revista Espírita. Vai partir da sua vontade, né? Aquela coisa, eles vos dirigem se você permitir, né? Então, sempre tem aquela questão da afinidade,
né? Então, na revista mesmo, que acho que pega um pouco desse estudo Nas Fronteiras, eles falam assim, até antes do sonho, no sonho, né? Quando você se desliga e pela sua afinidade você vai nesses planos onde já tem todo esse ambiente de carnaval, de vícios, de manipulação, de influenciação, que aí pela sintonia você... Quando volta, né, do sono, aí você já entra naquele... até a escolha da fantasia, esse preparo todinho é influenciado. Então quer dizer que não é a festa do carnaval, e sim os hábitos em torno da festa. Então é bom que nós esclareçamos aos nossos ouvintes. É isso, Gilda? É isso, assim. São os hábitos, os pensamentos, as atitudes, a qualidade do pensamento, né? Porque nós sabemos que nós atraímos algumas... nós temos afinidade, vamos dizer assim, com os irmãos do plano espiritual, assim como com os encarnados, né? Que a gente mantém algum laço, em função mesmo dessa afinidade. Então, nós atraímos algumas companhias, aí já falando mesmo no conúbio, nessa troca que existe no plano espiritual, em função mesmo daquilo que você é, do que você pensa, do que você faz, do que você acredita. E que do outro lado não tem como mascarar, porque aqui, né, a gente ainda consegue... né? Tô aqui na frente de fulano, eu sou de um jeito. Pode até ter um papel, né? Um papel social, só né? Que quando a gente tá dormindo, né? Nós encarnados e estamos dormindo ou desencarnados, essa máscara já... até mesmo na vigília, né? Aqui mesmo, o que a gente está pensando, acreditamos que neste momento que a gente está aqui na rádio, falando sobre esse assunto, nós estamos na companhia dos nossos mentores, dos mentores da nossa casa, das pessoas que estão aqui junto conosco, compartilhando esses pensamentos, nos inspirando. Então, nós atraímos essas pessoas, esses espíritos, esses irmãos, em função do nosso propósito aqui. Assim é também em outros ambientes, né? Quando a gente fala, né, no carnaval, a gente está falando da festa em si, porque até culturalmente a gente pode considerar, né, as festividades, né, ano após ano, né, essas festas acontecem, não só o carnaval, mas outras festas culturais. Mas ocorre que essa concentração que existe hoje, dessas festividades exageradas, a gente percebe que existem interações perniciosas, em função mesmo que é uma festividade que ela se torna até sem sentido mesmo, culturalmente falando, mas ela se torna-se uma oportunidade para as pessoas extravasarem seus instintos inferiores, por exemplo, cometem abusos de álcool, de drogas, né? Então, assim, são um conjunto de coisas que acontecem concentrado nesses dias de carnaval. Então, assim, não é o carnaval em si. Concorda, Thelma? Concordo. Inclusive, ele afeta pessoas que se dizem religiosas, que passam o ano inteiro, né, no comportamento, naquela conduta, e chega o período de carnaval, resolve extravasar, fazer tudo. Uma vez por ano eu posso, é lícito, então eu posso beber, eu posso... né, são só 4 dias. São 4 dias, depois eu me recolho, volto ao normal. E neste momento é que você permite que os irmãos vão atuar, vão comungar com você esse mesmo sentimento, o excesso está aí. Então, em si, a gente sabe que é o ser humano que afeta. E a literatura, se a gente for pesquisar, eles falam que depois, por mais que você fale assim, é 1 dia, 2 dias, mas eles falam que depois para você retornar é bem difícil. Nós podemos dizer então que é um momento em que nós deixamos a máscara cair? É até interessante que você fala máscara, né? Porque o carnaval, ele é muito representativo por máscaras, né? É verdade. Exatamente, assim, as pessoas colocam máscara, mas talvez elas deixem a máscara cair, o ser humano possa deixar cair, porque penso que as pessoas são estimuladas por alguma coisa para deixar essa máscara cair, porque no dia a dia, talvez até a gente se controle não sendo estimulado pela música, pelo álcool, pelas drogas, né, por situações que favorecem esse cair a máscara, mas o fato é que as pessoas, elas acabam exercendo aquilo que está com ela, né, as pessoas de uma hora para outra, elas não passam a ter um comportamento, mas as pessoas às vezes alimentam alguns pensamentos, algumas ideias, que a oportunidade dessa festa faz com que ela materialize. Os espíritos dizem, quando o ser humano chega a executar uma ação, uma atitude, há muito tempo ela já vem alimentando aquilo mentalmente. Então, assim, há todo um terreno fértil para que aquilo aconteça, se materialize. Então, assim, é uma questão bem interessante cair a máscara, porque talvez seja mesmo, né, a oportunidade da pessoa, né? Tanto que tem um trecho que eu li aqui no material,
que ele tava falando assim, que as pessoas, você que já tem um hábito religioso, alguma coisa assim, se for participar, você não pode deixar esses hábitos fora da festa, né? É como se fosse uma roupa, agora eu vou pro carnaval, vou deixar a roupa de certinho, bonitinha ali. Não, né? Se você tem o hábito, no caso, nós que estudamos o espiritismo, que tentamos seguir, né? Nos reformar, seguir o cristianismo, Rede Vivo, né? E a gente tenta praticar isso, a gente pode estar numa festa no carnaval, mas a gente vai procurar ali estar com pensamento, né? Ou então às vezes nem vai, né? Porque a gente já não tem aquela... Mas se for para uma festinha, de repente vai numa festa de criança, que a gente sabe que querendo ou não ali, né? As músicas de criança são Não dá para deixar a capa de samba. Mas não... Não dá para deixar. Porque se você tá... Tem até o nome de uma peça sobre isso, não é? Não vai deixar ser espírita lá fora. Isso, não, você... Dessa forma, se você é espírita, ou então, não sei, de alguma religião, assim, que tá mudando os seus hábitos, você é em qualquer lugar. Não desassocia. Sim. Não desassocia. Gilda, você falava no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco e de Manuel Filomeno de Miranda. Eu queria que você mais ou menos relatasse o fato que ele trata do carnaval no livro. É muito interessante, assim, que essas obras, elas são romances, né? É muito interessante, prende muita atenção nossa, porque os espíritos contam histórias reais que acontecem. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele conta uma história, o carnaval, né, em si, esse tema carnaval, ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro. Então, eles começam a relatar as situações de alguns encarnados em processo severo de ligação mental com espíritos da inferioridade mesmo, espíritos que se aproveitam nessas épocas festivas para materializar os seus desejos, né? Porque no plano espiritual, embora o perispírito seja ainda um corpo material, alguns espíritos não conseguem executar os seus desejos. Mas nessas ocasiões, quando eles conseguem uma ligação, e é um processo, inclusive, de vampirização, Manuel Filomeno de Miranda narra nessa obra, esses espíritos conseguem materializar os seus desejos carnais junto com o encarnado. Então, assim, a história narrada por Manuel Filomeno de Miranda é uma história verdadeira que acontece. Ele está comandando uma equipe espiritual de socorro a encarnados, foliões, né, das festividades. E esses foliões, Manuel Filomeno de Miranda também fala que eles estão merecendo esse socorro em vista das preces daqueles que os amam, né? Mas o fato é que ele narra, Manuel Filomeno de Miranda narra, ele fala tanto da questão, né, da influenciação dos espíritos, né, da inferioridade. Quando a gente fala de espírito da inferioridade, são irmãos nossos temporariamente ainda vivenciando situações penosas, né? Porque quando a gente imagina que a gente desencarne, vai para a erraticidade, vamos dizer assim, vão dar um tempo lá na espiritualidade para que a gente possa investir em novas encarnações, que eles vivenciam algum programa lá para que isso aconteça posteriormente. Mas esses irmãos, eles ainda continuam extremamente ligados à matéria e se valem dos seus pares encarnados por afinidades mesmo, de pensamento, de atitude, de desejos, e executam mesmo essa materialização dos seus desejos. Então é o que Manuel Filomeno de Miranda conta nessa obra. E conta como que eles fazem para também exercer o socorro necessário a esses encarnados. Então a história ela é contada a partir de um momento real de um carnaval na cidade do Rio de Janeiro. Uma das formas que ele exerce o socorro é exatamente a prece. A prece que alguém que ama muito uma outra pessoa emana em direção aos mentores espirituais. E nós vamos ouvir o Pai Nosso quando Goiânia, Santa Maria no Rio Grande do Sul e Brasília nos escutam no Iluminar. Pai Nosso na voz de Elizabeth Lacerda, aqui no Iluminar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas,
como perdoamos aos que nos devem, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Voltamos com o Iluminar. Nós nos empolgamos tanto aqui com essas histórias que mexem tanto com a gente, né, Gilda, Patrícia e Thelma? E são histórias que marcam mesmo a vida de cada um de nós, essas histórias que fazem com que nós reflitamos e aprendamos um pouco mais. Mas a Patrícia falava sobre Noel Rosa, ele que foi resgatado, que cantou em verso e prosa o carnaval e que disse, ao chegar, algumas coisas a Bezerra de Menezes, não foi, Patrícia? Foi nesse livro também, né? Nas Fronteiras da Loucura. Fronteiras da Loucura, que é um outro capítulo que fala justamente que o Noel Rosa teve esse auxílio justamente porque, é o que você falou, Ana, a prece de pessoas queridas e tudo. E aí, ele chegando lá, ele viu que dramas, angústias amorosas desse submundo carioca, ele viu que quando desencarnou, ele falou assim, nossa, é uma outra coisa, né? A gente vive, às vezes, quando a gente vai escrever, essas pessoas que têm esse dom, né, de, pela música, escrever coisas que poderiam ser, estimular a fazer coisas mais equilibradas e com essas, né, apologia a isso e aquilo. E quando desencarnam e vê que, nossa, eu acabei estimulando várias pessoas a fazer coisas que, né, atrasaram a vida delas e, querendo ou não, eu sou responsável. E aí mostra que quando ele teve esse entendimento lá, ele falou assim, o carnaval para mim é passado de dor e a caridade hoje é minha festa de todo dia, qual primavera que surge após inverno demorado, sombrio. Né? Então, quando a gente chega lá e que se toque, não. Ele vê que teve outra oportunidade de recomeço, né? Tanto que ele participou de um grupo, né, de espíritos que vieram para justamente trazer melodias de carnaval, de artistas, né? Só que já com esse outro teor mais elevado, né? É importante que se diga que Manuel Filomeno de Miranda inquiriu, diz bem assim na obra, Noel Rosa, sobre como é que ele conciliava sua anterior condição de, abre aspas, sambista vinculado às ações do carnaval, com o atual longe do bulício festivo em trabalhos de socorro ao próximo. Com tranquilidade, o autor de Camisa Listrada respondeu em suas canções que traduzia as dores e aspirações do povo, relatando os dramas, angústias e tragédias amorosas do submundo carioca, mas compreendeu seu fracasso ao desencarnar, despertando sob maior soma de amarguras, com fortes vinculações aos ambientes sórdidos pelos quais transitaras em largas aflições. No entanto, olha o que salvou Noel Rosa. A obra musical de Noel Rosa cativara tantos corações que os bons sentimentos despertados nas pessoas atuaram em seu favor no plano espiritual. Embora eu não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente do dever, minha memória gerou simpatias e as mensagens das músicas provocou amizade, graças e cujo recurso fui alcançado pela misericórdia divina, que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Então, quer dizer, as músicas que Noel Rosa traduzia, dores e dramas do submundo carioca, como ele mesmo disse a Manuel Filomeno de Miranda,
despertou na memória das pessoas simpatias e mensagens musicais de muitas misericórdias e trouxe a ele uma mensagem de renovação. É bom que se diga que nesse momento aqui foram as músicas mesmo dele que o ajudaram e que ajudaram tantas pessoas também. Não a pessoa dele que se ajudou, e sim a mensagem que ele passava para as pessoas. E ele disse que é sempre tempo de recomeçar e de agir. Ele disse que Noel conseguiu, pois, descobrir que é sempre tempo de recomeçar e sempre tempo de agir. Mas tem uma outra história, não tem não, Thelma? Um desses livros, né, o Fronteiras da Loucura, assim, eu li há muitos anos, mas o que me tocou muito e lembrando, eu gostaria que a Gilda me ajudasse. Teve um capítulo lá, que tinha uma moça que teve que sair no meio da noite para socorrer a sua avó, se eu não me engano. E ela tinha que passar por um processo até de estupro, alguma coisa assim. E ela estava temerosa e tinha que ir socorrer a avó em pleno auge do carnaval e tinha que passar numa rua deserta não, movimentada, mas com pessoas que nós sabemos com todos aqueles sentimentos primitivos que alimentam aqueles irmãozinhos. E ela foi, através de muita prece, parece que a equipe de Manuel Filomeno ouviu e foi acompanhá-la no percurso. Ela entrou numa rua escura e parece que tudo ia acontecer de uma forma negativa, e ela, envolvida pelos irmãos em prece, passou um grupo de rapazes alimentando todo com bebida, toda aquela que o livro detalha, que vamos ler o livro, gente, não sei o capítulo, mas vamos. Isso. E nesse percurso ela consegue, eu vou contar só um pedacinho, depois vocês vão atrás do livro. Através disso acontece um fato que a equipe espiritual está atuando. Eu não vou contar o fato, que vocês têm que ler. E acontece que ela não precisa passar por isso, porque ela foi com um outro propósito. E esse fato vocês vão buscar no livro. Só vou contar isso. Enfim, essa moça ia passar por uma situação. E graças à equipe de Manuel Filomeno de Miranda, né, que estava atuando, fazendo socorro a alguns foliões, embora não fosse, né, Thelminha, uma foliã, né? Exatamente. Ela estava em outra situação, mas o fato é que ela estava sob as energias pesadas, né, daquele momento do ambiente, e ela estava prestes mesmo a acontecer algo muito ruim com ela, né? Só que a vontade dela, o objetivo dela era outro. Então, a atuação dos mentores, eles puderam agir de uma forma que não aconteceu uma coisa de... porque contou com a própria situação dela espiritual, né, daquele momento. Ela não estava naquelas energias, não pertencia àquelas energias. Isso, favoreceu... E favoreceu a assistência a ela mesma, né? Porque é o que o pessoal fala, né? Do mesmo jeito que você tem essa facilidade de se ligar a um grupo, né, que vai ter certas ações equivocadas, estímulos e tal. Se você orar e vigiar, como Jesus já falou pra gente fazer há 2000 anos, da mesma forma é fácil você se ligar no bem e receber as influências da proteção dos amigos espirituais que querem te ajudar, né? Então, basta você, a sua vontade, né? O que você quer, né? Que é o que retoma o que você falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o que você quer, né? Gente, vou contar um segredo. Ela tá louca para dizer galera ao invés de pessoal, mas ela não diz, né? Contei! Mas olha só, então quer dizer que não cabe aqui uma análise de proibições, de julgamentos, não cabe nada disso. Porém, nós exercemos o livre-arbítrio. E, através dele, nós exercemos um papel fundamental na nossa vida, que são nossas escolhas, a nossa vontade. Mas existe aí também a responsabilidade nestas escolhas, tanto individual como coletiva. E aí? E aí é
é orar e vigiar mesmo, como a Patrícia está falando, né? Porque, assim, nós sabemos, assim, tanto que a humanidade desse planeta, né? Que ele, embora esteja numa fase de transição, ele ainda de prova e expiações na categoria dos mundos mais inferiores desse nosso planeta. Então, assim, há uma vulnerabilidade de seus habitantes no sentido de que a gente está em processo de recuperação, vamos assim dizer, né? Estamos todos caminhando, buscando a autossuperação em relação a algumas, vamos dizer assim, algumas condições espirituais que a gente ainda carrega, né? De várias vidas, ao longo de várias existências, e nós nos tornamos vulneráveis no sentido de que é melhor a gente atuar dentro da linha da disciplina do pensamento, das atitudes, buscar mesmo conhecer, porque, como você falou, Ana, não se trata da proibição, se trata do que os espíritos nos trazem de alerta para esse momento de carnaval. Né? Do tipo, olha aí, Ana, influenciada pela Patrícia, tá? Do tipo que a gente precisa cuidar mesmo, porque os espíritos nos dizem que a psicosfera do nosso país fica tão pesada nesses tempos de carnaval, que é possível até que a largura da psicosfera negativa pode chegar a quilômetros. A gente fica imaginando o que é isso, né? Assim, porque a psicosfera são as energias que envolvem o planeta. Assim como nós temos a energia que nos envolve a cada um de nós, que a gente chama aura, que ela pode ter várias larguras, né? O planeta também, como ser vivo, ele tem uma psicosfera também, a aura do planeta. E nesses momentos em que os habitantes, né, vamos dizer, de uma localidade, eles se unem para uma festa tão materializada, né, como estava vendo aqui, Patrícia, quando você estava falando do Noel Rosa, que ele falava, né, carnaval, que significa a carne nada vale. Então, assim, é uma festa mesmo muito materializada, em que pese mesmo a questão cultural que tem. Isso. E o fato é que ela influencia nessa psicosfera de uma forma negativa e muito densa. E os espíritos têm muitas dificuldades para poder dissolver isso. Por isso que nós, espíritos, somos muito convidados para, nesses tempos de carnaval, a gente se recolher em prece, em trabalhos iluminativos, para a gente contribuir para que seja dissolvida essa psicosfera. E facilitar a atuação das equipes espirituais que muitas vezes, né, necessitam trabalhar. E com essa psicosfera, às vezes tem dificuldade, né? Então, é isso que os espíritos nos alertam, né? Por que criar uma psicosfera tão densa, né, para o nosso planeta, que já está numa situação, né, de transição, necessitado de energias positivas? Então, qual é o efeito disso, né? Que nessa obra também de Manuel fala, né, que o efeito disso é que as energias ficam tão pesadas que elas influenciam crimes, elas influenciam a violência, né, como um todo, influenciam atitudes impensadas, né? As pessoas depois, a Ana estava falando da responsabilidade, depois do carnaval, aí recai tudo aquilo, os efeitos do carnaval. A gravidez desejada, ensejando o aborto criminoso, né? Que é o que a gente comentou antes, que não vai durar 4 dias, pode durar aí, né? Dependendo do que acontecer contigo, é a sua vida toda. E às vezes tem uma encarnação inteira, até ou várias outras encarnações. Porque vamos pegar só o caso assim, do aborto, né? Numa situação, assim, independente da situação onde ocorra a fecundação. A gente sabe do compromisso que existe, né, de um espírito para com o outro em relação a essa ligação espiritual, né, do filho com a mãe. Então, muitas vezes, um aborto, né, ele enseja uma situação tão complicada, né, entre esses espíritos, que eles podem durar até encarnações após outra numa situação, meio desenvolver ressentimentos, ódio, né? Um espírito se sentindo em desvantagem, fez uma tentativa de reencarne dentro de um compromisso firmado, como eu falei, independente da situação em que isso ocorreu. Mas o fato é que existe compromisso, não existe o acaso. A gente aprende no espiritismo que não existe o acaso. Existe sempre uma situação onde ela se materializa conforme as necessidades de cada qual, de cada espírito. Então, às vezes, uma situação dessa seja uma oportunidade de ter um filho. É oportunidade de filho. E quando essa oportunidade não se materializa, uma oportunidade de criar uma situação negativa entre dois espíritos que pode durar, assim, várias existências até, no processo obsessivo, por exemplo. A gente tem muitas histórias na literatura espírita sobre isso. E a chamada ressaca moral?
somos nós sabendo, porque no livro dos Espíritos diz, os Espíritos dizem no livro dos Espíritos, que todos nós, todo ser humano tem a noção do bem e do mal. Nós temos, ninguém precisa dizer pra gente, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Nós temos, o ser humano, qualquer um que seja, ele tem a noção do bem e do mal. Então, esse termômetro, a ressaca moral é esse termômetro. Eu entendo que é o nosso termômetro interno, espiritual, onde diz. Deixa eu só complementar antes de tudo. E aí também tem a noção perfeita, nítida, da nuvem de testemunhas. Que Paulo de Tarso, né? O que vocês me dizem agora? Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. A Thelma gosta muito dessa passagem, né, Thelminha? Gosto muito, porque nós aqui estamos interagindo constantemente com nossos irmãos, eles estão vendo o que nós fazemos. Inclusive, a gente coloca assim, não é digas o que tu fazes, é digas o que tu pensas. Ave Maria, que é muito mais os nossos irmãos mineiros. Muito mais complicado isso. Então, assim, na medida que vamos nos envolvendo com esse tipo do carnaval, com esse tipo de brincadeira, a gente vai alimentando e sendo retroalimentado. Então, a gente vai usando e sendo usado, porque às vezes nós é que alimentamos, não são eles, não. A gente que vai despertar aquela turminha que às vezes está até sendo tratada, sendo aí com toda essa movimentação, a gente acaba emanando tudo isso, aí, lógico, vai cair em tentação, que está no período disso. Gilda, e agora então vamos juntar a nuvem de testemunhas com a ressaca moral. E agora, José? A festa acabou, dizia Carlos Drummond de Andrade. Tá muito inspirada, Ana, né? Pois é, essa questão da nuvem de testemunhos, ela é uma prova cabal que não existe entre quatro paredes, né? Não existe isso no nosso mundo. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas que são os espíritos que nos acompanham conforme a nossa afinidade espiritual. E a ressaca moral, talvez, assim, eu vou até arriscar, gente, porque a ressaca moral talvez seja a gente trazer de volta nossos mentores depois de passada toda essa carnavalha, né? Então, assim, eu abro para as companheiras aqui. E a galera? O que nós vamos dizer para essa galera? Olha, eu tava até comentando com a minha mãe. Eu tô achando, assim, de certa forma, muito... Eu acho positivo caminhar. Lógico, a gente tem nossas quedas. Mas, por exemplo, hoje... No meu círculo de amigos, né, muitos saíram para retiro. Então você vê ali que é o que a Gilda começou a falar, não é a questão do carnaval, mas é o que a gente faz. E é o que você acabou de falar ali, né? Na verdade é só redirecionar a nossa bússola. Então a gente, em vez de abusar e ir para esses equívocos da carne que nada vale, a gente pode aproveitar esse tempo e fazer coisas, prática da caridade, estudar. Nem que faça uma festa, mas o que tipo de coisa que vai ter ali na festa, né? Então vamos reunir para, sei lá, tocar, contar histórias, ver um filme que não traga ideias nocivas para a nossa saúde, porque eu estava lendo o livro, essa questão da responsabilidade com o nosso corpo é muito forte, séria, muito séria, porque essas descargas de substâncias no nosso sistema nervoso vai causando vários comprometimentos que não deixa de ser um suicídio. Adrenalina, essa coisa, tal. Isso aí vai chegando lá e você tem uma responsabilidade. A gente tem nesse livro Sol nas Almas, do Valdo Vieira, ele fala que começa com sugestões, vai para pensamento, aí você chega no nível de obsessão, e estresse já físico, a obsessão, e ainda estava em espiritual. Aí quando chega no estresse físico, você acaba indo para o médico. E aí, médico já acabou, já está no corpo físico. E é a sua responsabilidade, né? Então, e eu já vejo que tá muito mais sério. Se eu até falo, mãe, eu não via tanto retiro dos amigos espiritualistas, evangélicos, católicos. Né? Então, assim, você vê que você escolheu o que você quer fazer. É a maturidade, né? De cada um. A maturidade. Não é que você, o carnaval, então eu tenho que ficar dentro de casa, não vou ouvir nada, não falo. Não. Aí junta. Então a galera tá escolhendo bem, Patrícia. A galera tem muita gente escolhendo bem, eu acho. Tem muita gente. Eu acho. Eu sou otimista, vamos chegar lá. Vamos ouvir mais uma música, Trilha da Libertação. Olha aí, Grupo Fé aqui no Iluminar.
Voltamos com o Iluminar. Nós voltamos com o Iluminar direto de Brasília. Um abraço para Goiânia e os nossos queridos irmãos aqui de Brasília. Gilda, mais uma história de Manuel Filomeno de Miranda em sexo e obsessão. Pois é, gente. O Manuel Filomeno de Miranda, eu creio que muitos dos nossos ouvintes, né, já saibam disso, ele é um estudioso na área da obsessão, né? Isso. E da desobsessão também. Ele também dá a solução. Tratamento. Dá o tratamento também. É espetacular, gente. As obras de Manuel Filomeno de Miranda, a gente fala toda hora o livro, né? A gente incentiva porque realmente vale muito a pena. É uma aula mesmo, assim, sobre todos os aspectos, psicológico, científico e espiritual. E nessa obra, Sexo e Obsessão, que a Ana citou agora, conta a história, né, de um personagem que ele
ele faz um trabalho, está inserido numa comunidade espiritual, faz trabalhos mesmo voltados para assistência e promoção social junto às crianças, em um colégio, uma pessoa assim, que tem um papel espiritual de condução da comunidade, então muito respeitado na comunidade dele. No entanto, o histórico espiritual dele é muito grave inclusive na área do sexo, porque a gente sabe assim, Manuel Filomeno de Miranda e vários espíritos nos dizem que o calcanhar de Aquiles da humanidade é a questão sexual mesmo, né? Lógico que tem várias variantes, mas a questão sexual ela é muito complicada e ela enseja mesmo processos obsessivos gravíssimos, inclusive vampirização. E era o caso desse personagem, que é o personagem do livro de Manuel Filomeno de Miranda, esse sexo e obsessão. O fato é que ele, quando ele dorme, né, no sono físico, ele é guindado por meio das suas vibrações, por meio do seu histórico espiritual, para regiões infelizes mesmo, voltado mesmo para a questão do sexo. Ou seja, ele é vampirizado por comparsas dele, por companheiros, pares dele de outras vidas, para regiões umbralinas. Então, Manuel Filomeno de Miranda conta nessa obra, em determinado momento, porque são vários capítulos, né? Ele começa contando o histórico espiritual desse personagem, e lá na frente ele conta que em uma dessas vezes que esse personagem do livro é guindado para essas regiões infelizes, umbralinas, ele é levado para um lugar onde está tendo uma verdadeira festa carnavalesca, com carros alegóricos, com pessoas fantasiadas. Era uma imagem idêntica a alguns carnavais aqui no nosso plano material. Com a diferença que eles faziam alusões, assim, dentro desses carros alegóricos, a algumas situações de forma que despertasse as pessoas que estavam ali para algumas atitudes, tudo isso de uma forma muito arquitetada dentro do processo obsessivo, para que essas pessoas, ao despertarem, se lembrassem daquelas cenas. Então, por exemplo, assim, uma remetida que ele coloca lá, que nesses carros carnavalescos pareciam crianças que estavam lá, com situações deploráveis, de nudez mesmo, né? Então, assim, eles ficam muito impressionados, a equipe espiritual de assistência, com aquelas cenas, mas quando eles chegam mais perto, eles veem que não são crianças, são espíritos se fazendo passar por crianças, com o intuito de despertar naqueles que estavam observando, e muitos desencarnados e no sono físico estavam lá nesse ambiente, de forma que ao acordar eles pudessem tenderem para a pedofilia. Então, assim, são várias situações que ele conta nesse livro, estou destacando essa em particular, mas no sentido de que ele coloca que muitas pessoas vão para essas regiões e são sugestionadas mesmo para algumas atitudes, e a utilização dessa festa carnavalesca para que essas pessoas, ao despertar, continuassem executando, né, as suas más tendências, vamos assim dizer. Em que pese, por exemplo, o personagem desse livro fazer todos os esforços possíveis para poder disciplinar a questão genésica dele, né? Mas como ele está sendo vampirizado por um espírito afim, ele, assim, a luta parece inglória no início da obra. Mas logo mais a gente vê que a providência divina não abandona ninguém, né? Então, assim, a história se desenrola e a gente sempre tem algo de muito positivo para dizer. É preciso muita perseverança, né? É preciso muita disciplina para que a gente não seja guindado dessas energias inferiores, porque nós não sabemos do nosso histórico espiritual. Então, melhor não arriscar. Então, eu posso dizer que é melhor não arriscar nessas festas, né, considerando mesmo o nosso histórico. Então, que a gente possa mesmo estar sempre refletindo sobre as situações, como a Patrícia colocou, né? Não é a questão do lugar, nem da ocasião, vamos assim dizer. Porque Jesus mesmo, ele entrava em todos os lugares, né? Isso. Lugares onde tinha prostitutas, ladrões, mas ele não... E você pode nem sair de casa, mas está conectado com todos esses lugares. E principalmente hoje que você liga uma televisão, passa, né, o tempo todo, então você pode até estar ali em casa sozinho, dormindo, mas recebendo aqueles estímulos, aí se conecta e pronto, né? Isso. Thelma, nós estamos quase encerrando o nosso programa. O que dizer, então, para as pessoas nesse fechamento? Olha, a nossa doutrina, ela vem nos conscientizando sobre a necessidade, assim, espiritual do ser humano. Então, através do conhecimento, através da autoiluminação, da prece, ontem eu brincava o carnaval dessa forma, hoje eu não brinco mais. Então, assim, cada um vai entendendo, vai e sabendo por quê. Não existe esse por que não.
tem um sentido, tem uma explicação lógica e coerente em cima de todo esse contexto. Nós não vamos participar de outra forma, através da leitura, aproveitar o feriado para outras atividades, para que um dia possamos ter realmente uma comemoração coletiva, mas uma comemoração equilibrada, em que as pessoas possam fazer uma festividade sem uso do alcoolismo, das drogas, de alimentar a sexualidade. Então, sim, sem precisar disso. Você poder aproveitar, mas no momento ainda não estamos preparados para isso. Vou pedir para a Patrícia fazer uma leitura aqui do Vinha de Luz. Gilda já vai se preparando aí para sua leitura. Foi ela que fez esse barulhinho, tinha um papelzinho aqui. É porque eu destaquei umas 4 linhas lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, né? aí Se der tempo para ler. Lê logo. Não. Ela se prepara para a leitura das 4 linhas, para fazer a prece e já para sugerir o tema da próxima semana, enquanto a Patrícia faz a leitura. Olha, são 3 tarefas. Aqui é desafio. Desafio desafiante aqui. Antes, só para encerrar então, eu acho assim, interessante para aqueles que querem estudar, não só sobre o carnaval, sobre outros temas, tem um livro muito interessante que é Indicador Espírita, e nesse livro... O autor, indicador João Gonçalves, no verbete carnaval tinha vários livros, tá? E o interessante é que um verbete vai puxando o outro. Então, o carnaval era desperdício, prazer, prejuízo. Então, não vou ler todo, vou ler trechos que eu achei interessante. O Emmanuel, ele discorre sobre um dizer do Paulo: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Então, ele fala assim que o alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si, que é o que parece que o carnaval, né? Vamos acabar com tudo, né? Trabalham para comer e procriam sem pensar. E quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto, né? Só que ele chama a nossa atenção. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Então, tá aí. Muito bem. Eu acho que eu cumpri só um dos desafios até agora. A gente te ajuda. É porque tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, uma fala de um espírito, né? Luís de Bordeaux. Um daqueles espíritos, eu não sei exatamente quem é esse espírito, né? Porque alguns mentores espirituais, eles usam, vamos dizer, um codinome, né? Então, ele diz assim: ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminha sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomaste. Ide sempre, sem temor. Afastai, cuidadosamente, tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Então, eu achei muito interessante, porque ele fala assim nesse capítulo: ninguém retrocede, né? Mas nós podemos paralisar a nossa marcha. Então, o convite aqui que eu entendi que é para a gente não travar a nossa marcha, né, por causa de situações passageiras, ilusórias, né, buscar felicidade em determinados momentos, né. É muito fácil, né, a gente se alucinar por uma felicidade que dura 4 dias, né, mas depois, né, estaremos frente a frente conosco, né. E se a gente falasse na semana que vem sobre pensamento e objetivo? Muito bom. Lembrou muito de Emmanuel, né? Esse negócio de pensamento. Né? Tá aí no que você falou. Exatamente. Ótimo. O que vocês acham, meninas? Adorei. Adorei também, achei importante. Principalmente depois do carnaval, que a gente tem um pensamento bem forte para... Eu lembrei até de uma passagem da Joana de Ângeles, que chama Esforço para a Autoiluminação. Eu já falei sobre esse assunto,
E ela fala assim, só dando uma palhinha, né? Vamos lá. Que o maior, que em todos os empreendimentos da vida da gente, a gente tem que despender muito esforço para alcançar esse objetivo. Mas o esforço para a autoiluminação, você tem que se superar. A gente tem que colocar mais pimentinha nesse caldo, né? A gente tem que empreender um esforço bem maior. Até porque ninguém disse que era fácil, né, gente? Antes da gente encarnar, né? Mas também ninguém nunca disse que a gente estaria sozinho, né? Exato. Embora seja um caminho que você segue sozinho. Que é o seu caminho. Porque é isso que eu ia falar, que muitas vezes é difícil a gente desvincular dos prazeres, porque tem o coleguinha, vamos. E aí você fala, não vou. E aí você fala, vou ficar só, mas... né? Então tem esse conflito, né? De você ficar só e os outros seguirem, você ser firme no seu caminho, mas é seu caminho. É bem isso que a Joana fala, viu, Patrícia? Olha aí! Então, Thelma, Patrícia, Gilda, até semana que vem. Vamos nos despedir dos nossos ouvintes. Um abraço grande, um suspiro, já que tu disse que eu tô já muito... Como é que é mesmo, Gilda? Inspirada e desafiadora. Um abraço apertado, um suspiro dobrado de amor sem fim. A Gilda faz a prece e nós encerramos o programa, depois da prece dela, com a música Razão para Viver, de Maicon Leal. Gilda, por favor. Nós convidamos todos a unir seus pensamentos com os nossos neste momento. Vamos pedir ao Mestre Jesus para nos reforçar em relação aos nossos objetivos existenciais, nós possamos realmente encontrar o sentido da nossa existência, não nas facilidades da vida, que a todo dia bate à nossa porta, mas que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade no caminho árduo de autoiluminação, enfrentando os desafios que vêm de dentro de nós mesmos, mas com muita coragem, sem muita tergiversação, como disse o Espírito Luiz, mas que a gente possa se olhar frente a frente com esse Espírito eterno que somos todos nós, desafiando a nós mesmos. Vamos pedir esse Mestre, então, Jesus, permita que nós possamos valorizar cada dia da nossa existência, cada conquista, especialmente a conquista que diz respeito à coletividade humana. Que possamos valorizar a família, valorizar as relações calçadas e calcadas no amor, não no sexo fortuito que muitas vezes acontece nesses períodos de festas, mas que a gente possa valorizar a existência humana com toda a sua singeleza, com toda a sua ternura. Jesus nos reforça a cada dia para que a gente não esmoreça nesse propósito de autoiluminação. Que assim seja. Gratidão por tudo. Se a dor no coração, se a vida não vai bem, é preciso ouvir a voz do Pai, que lhe quer sempre bem, muito bem. É tropeçando que se aprende a erguer-se de novo, é preciso ouvir a voz do Pai, que lhe quer sempre bem, muito bem. Pare pra pensar o que de bom possa fazer e esqueça a dor. O amor é o que convém, é preciso aprender o bem. Acredite em você, é preciso encontrar uma razão pra viver. Se a dor no coração, se a vida não vai bem, é preciso ouvir a voz do Pai, que lhe quer sempre bem, muito bem. É tropeçando que se aprende a erguer-se de novo, é preciso ouvir a voz do Pai, que lhe quer sempre bem, muito bem. Pare pra pensar o que de bom possa fazer e esqueça a dor.
O amor é o que convém, é preciso aprender o bem. Acredite em você, é preciso encontrar uma razão pra viver. É preciso aprender o bem. Acredite em você, é preciso encontrar uma razão pra viver. É preciso encontrar uma razão pra viver. É preciso encontrar uma razão pra viver. Você escutou O Iluminar.